Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos estudar ambiguidade. O objetivo é entender o que é ambiguidade, perceber a ambiguidade em situações de uso incorreto como um problema estrutural e semântico, perceber a distinção dos usos da ambiguidade, de um lado, o uso inadequado e, de outro, seu uso como recurso estilístico. Mas primeiro é importante definir o que é ambiguidade. Ambiguidade é a possibilidade de uma mensagem ter dois sentidos. Ela geralmente é provocada pela má organização das palavras na frase. A ambiguidade é um caso especial de polissemia. Poli quer dizer vários, muitos, e semia, sentido. Isso é, a possibilidade de uma palavra apresentar vários sentidos em um contexto. Nas propagandas, a ambiguidade é bem-vinda. Observe o exemplo. Neste encarte da revista, aparece o seguinte dizer: você nunca viu tanta delícia junto. Ei, estamos falando da nova Inhabenta. Neste caso, a ambiguidade foi utilizada para provocar um duplo sentido e chamar a atenção do leitor para o produto a ser vendido. Mas em situações em que o texto necessita de clareza, ela não deve acontecer, conforme o exemplo a seguir. Nessa placa está escrito: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Como é uma placa indicativa de uma ação que o munícipe deve tomar, uma atitude que ele deve praticar, não é adequado o uso do pronome suas, um pronome possessivo. Na verdade, o que deveria estar indicado na placa é: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha as fezes dele. A ambiguidade é muito utilizada para criar o humor. Observe as duas anedotas. Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. E o médico responde: se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares. Ou então, o bêbado está no consultório e o médico diz: eu não atendo bêbado. E o bêbado responde: então, quando o senhor estiver bom, eu volto. Às vezes, um texto ambíguo provoca situações desconfortáveis ao falante. Observe o exemplo. Este é um trecho retirado da entrevista dada pela top model Gisele Bündchen para o jornal Folha de São Paulo e que foi publicado na seção Veja Essa da revista Veja. Observe. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Essa frase pronunciada pela top model certamente vai provocar riso. Observe esse exemplo. Na charada, é possível ter a seguinte construção. Você sabe como é que muda pé de café? Na fala, isso vai causar sentido dúbio, ambíguo para quem está ouvindo. E as possíveis respostas seriam: tira o pé de café de um lugar e planta em outro, ou a pessoa muda vai utilizar a língua de sinais. No primeiro caso, é no sentido de mudar o pé de café, tirar ele de onde ele está plantado e implantar outro lugar. E no segundo caso, de a pessoa muda pedir café. Em alguns casos, o leitor precisa conhecer certas expressões, gírias de uma época, para entender uma propaganda ambígua. Conforme esse exemplo. Seu pé quer, mas está cheio de dedos para pedir. Nessa propaganda das sandálias havaianas, é possível inferir que os pés para calçar sandálias havaianas precisam de dedos, mas também é possível inferir que está se falando de alguém que está com vergonha, com receio de aceitar ou de fazer pedido, né, para ganhar uma sandália.
Quando um significado é compartilhado pelos interlocutores, fica fácil entender a ambiguidade, embora deva-se considerar a inadequação do ponto de vista moral. Um preconceito, por exemplo, é o que ocorre no quadrinho a seguir. Uma moça loira vai até um estabelecimento para comprar um refrigerante e ela pede o refrigerante, começa a tentar abrir esse refrigerante e o vendedor, vendo a dificuldade, ajuda, dizendo a ela que para abrir a garrafa é preciso torcer. E ela entende que deve fazer uma torcida para que a garrafa seja aberta. Essa situação provoca riso no leitor por conta do sentido compartilhado de um dito popular que diz que toda loira é burra. Mas, como já dissemos, é importante tomar cuidado com o politicamente correto. Agora, nós vamos ver alguns elementos linguísticos causadores de ambiguidade. Observe os exemplos. Nesse caso, há problemas com o uso do pronome possessivo. Observe. Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. No caso, a inadequação está no uso do pronome possessivo sua. Não sabemos se foi Raquel que fez a sua pesquisa e a apresentação ou se foi o Silvio que fez a apresentação. Como eu posso resolver? Substituindo o pronome sua por outras expressões, como por exemplo, Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Ou então, Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ele fez a apresentação dele. Por último, Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ela fez a apresentação dela. No segundo caso, há problemas com o uso de pronomes relativos, nesse caso, o uso do pronome cuja. Observe, visitamos o teatro e o museu, cuja qualidade artística é inegável. É o teatro, o museu ou os dois que possuem qualidade artística? Como podemos resolver? Da seguinte forma, visitamos o teatro e o museu, os quais têm qualidade artística. Nesse caso, eu sei que são os dois. No segundo exemplo, visitamos o teatro e o museu e aquele tem qualidade artística. Nesse caso, eu sei que é o teatro. No terceiro exemplo, visitamos o teatro e o museu e este tem qualidade artística. Neste caso, eu sei que a qualidade artística é atribuída ao museu. Aqui, a ambiguidade se refere à colocação inadequada das palavras na ordem do texto. Observe. O cliente aborrecido recusou o vinho por causa da safra. O cliente já era aborrecido ou ele ficou aborrecido naquele momento? Como eu posso resolver essa questão? Dessa maneira, o cliente recusou aborrecido o vinho por causa da safra, ou o cliente que era aborrecido recusou o vinho por causa da safra. Neste outro caso, a ambiguidade é provocada pela indistinção entre um sujeito agente e o sujeito paciente. Eu não sei quem praticou e quem sofreu a ação. Observe a frase. A recepção dos noivos foi no salão do clube. A recepção foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados? Como eu posso resolver essa questão? Da seguinte forma. A recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube. Então, eu sei que foram os noivos que recepcionaram. No segundo caso, os noivos foram recepcionados no salão do clube. Nessa frase, eu sei que foram os convidados que recepcionaram os noivos.
Aqui, a ambiguidade ela é provocada pelo uso indistinto entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Observe o exemplo. O motorista falou com o passageiro que era gaúcho. Quem era gaúcho? O motorista ou o passageiro? Eu posso resolver essa questão organizando melhor o uso dos pronomes. O motorista disse que era gaúcho ao passageiro. Ou então, o motorista conversou com o passageiro gaúcho. No último caso, a ambiguidade ela é provocada por problemas com o uso das formas nominais. Formas nominais são os verbos utilizados no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Nesse exemplo, o verbo está no gerúndio. Observe. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou em casa bem tarde? O pai ou o filho? Como eu posso reorganizar essa frase para retirar a ambiguidade? Dessas duas formas. O pai viu o filho que chegava em casa bem tarde, então o que chegava se refere ao filho, ou então colocar uma explicativa na frase. O pai, ao chegar em casa bem tarde, viu o filho. Esta foi a nossa aula sobre ambiguidade.